Antes de começar o vídeo, eu queria avisar que esse vídeo é uma versão com mais informações que o outro antigo que eu tinha feito. Então esse, de certa forma, é mais atualizado que o outro, ok? Eu podia fazer exatamente igual o outro, mas não ia ser legal com quem já viu. Por isso eu decidi colocar mais informações desse daqui, porque o outro logo logo vai ser excluído. É isso, aproveitei o vídeo. Todo mundo sabe o que acontece depois dessa cena. Ela rejeita o pedido, mas hoje não. Hoje ela aceita. A obra de ReZero, além da história original, possui histórias alternativas que contam o que aconteceria se o Subaru tomasse escolhas diferentes ao longo da história. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Renif, ou mais conhecido como a Rota da Preguiça. Bom, se vocês se lembram lá no episódio 18, quando o Subaru pede pra Ren pra fugir com ele, ela acaba não aceitando porque eles tinham feito uma promessa lá nos episódios 12, mais ou menos 13, em que eles iam ter um futuro juntos, mas de modo feliz. Então naquela cena que ele pede, tá tudo triste lá e por isso que ela não aceita. Mas por algum motivo, nessa linha do tempo, desse if, ela acaba aceitando. Então aquela proposta que ele fez pra fugir com ela, ela aceita dessa vez. E bom, como a Ren aceita o pedido, eles pegam uma carroça e vão pra Cararag, que é o reino vizinho. E bom, tem algumas coisas que a história não conta, como por exemplo, o que aconteceu com a Emília, já que ele não salva ela. Então eu vou supor aqui que a Emília morreu pro culto, como normalmente acontece. Então provavelmente o Puck tentou destruir o mundo de novo. Como outras linhas alternativas contam que o Puck tentou destruir, mas o Reinhard matou ele, então meio que o Puck não conseguiu destruir o mundo, tanto é que realmente ele não conseguiu, porque o Renif é muito grande, então não aconteceu nada. Então o Reinhard matou ele e o Puck não destruiu o mundo e a Emília morreu, e provavelmente a Han também morreu porque ela tentou lutar. Mas como a história não conta nada disso, então é só uma suposição, ok? Nesse vídeo eu vou cobrir do prólogo até o capítulo 2, então esse vídeo vai ficar muito grande porque esses capítulos são bem extensos. Eu tentei pegar o máximo de detalhes possíveis, tá? Porque a maioria das coisas é diálogo, então eu meio que tenho que deixar mais fluido para vocês entenderem, ok? Prólogo. O início. Uma atmosfera ruim pairava na carruagem. Ren e Subaru tinham acabado de sair de Lugúnica. A carruagem estava lotada, e como eles não tinham dinheiro suficiente, eles não tiveram escolha. Tinha que ser desse jeito. Dentro da carruagem, o Subaru estava tendo pesadelos, e isso estava deixando todo mundo lá dentro desconfortável. Ele dizia coisas como: eu sinto muito, eu sou tão fraco, eu sou inútil. E como isso estava incomodando quem estava lá, um pequeno demi-humano ofereceu ajuda a eles dois. Como eles estavam indo para Cararag, ele recomendou eles irem ver um lobo humano que morava em Banan, que era conhecido dele. A Ren no momento até estranhou a atitude, mas ele disse: pessoas têm que se ajudar no momento de necessidade, não sinta vergonha. Quanto mais vínculos você faz, mais vínculos bons você consegue. Essa é a visão cararaguiana. Só faltou ele falar da Tebayo, né, velho? E bom, a Ren aceita o papel dele enquanto o Subaru tá dormindo no colo dela. E realmente, aquele demi-humano foi um bom amigo, ele foi o único que ajudou a Ren. Capítulo 1. 2 meses. O reino de Cararag é dito como um dos 4 grandes reinos. Além de ser um reino comercial, a sua arquitetura e costumes são japoneses, o que deixa com quem leu com uma dúvida. Como isso foi possível? Vai ver, essa tela não invocou só o Subaru, né? Ele invocou outros japoneses também. O capítulo inicia com o Subaru e a Ren conversando, enquanto o Subaru tá se lamentando porque ele acabou causando problemas no trabalho dele. Ele disse que acabou estragando toda a carga que os demi-humanos estavam carregando, então ele estava fazendo um trabalho braçal e ele acabou quebrando mercadoria e tal. E como ele acabou destruindo mercadoria, o chefe dele acabou mandando ele embora, então ele ficou desempregado e é por isso que ele tá procurando um outro trabalho. E mesmo o Subaru tendo aquela forma patética por não conseguir um trabalho, a Ren mantém sempre a fé nele e ela diz que ele vai conseguir trabalhar logo logo. E a história desse if sempre diz que o Subaru tem um sotaque forte de Cararag e tal, mas pelo que eu entendi, Cararag tem um sotaque japonês mesmo. Afinal, o Subaru nunca teve contato com Cararag antes. Isso também é um indício que Cararag é uma cidade de invocados ou algo do tipo. Depois do Subaru e a Ren conversarem um pouco, o Subaru jura que vai conseguir um trabalho pra aliviar um pouco a Ren porque ela tá trabalhando pelos dois sozinha, então tá muito puxado pra ela. E o Subaru disse que vai conseguir trabalhar logo logo. A cena pula pro Subaru observando a segunda cidade e estado de Cararag, Banan. O Subaru tava caminhando e pensando: essa arquitetura me é familiar, parece do período Edo, da era Meiji ou da era Taisho. E bom, pra quem não sabe, essas duas eras são eras bem importantes pro Japão, se não me engano é da época de 1800 a 1900. Então ele meio que já tinha estudado isso e ele entendeu mais ou menos que a arquitetura era bem parecida. E além de tudo, a diversidade cultural em Cararag era muito grande, sempre tinha algum demi-humano andando pelas ruas. Antes de ir pra agência de empregos, o Subaru conversa com a Libel,
O Alibel é o lobo humano que aquele demi-humano havia recomendado pra Ren na carroça. E nesse if, eles são grandes amigos. Nessa cena tem um diálogo entre ele e o Alibel que eles só ficam um reclamando do outro. É até engraçado ler, mas eu não vou contar aqui porque é muito papo furado. Mas de modo geral, a relação que eles têm é muito saudável. O Alibel zoa ele, o Subaru zoa o Alibel. Ambos apontam os defeitos de cada um e ambos tentam melhorar no que podem. E eu realmente não sei quem pode ficar com o título de melhor amigo, ou o Otto ou o Alibel. Depois eles terminarem de conversar, o Subaru vai pra agência de empregos pra procurar um trabalho novo. Como sempre o Subaru olhava a mesma agência, ele acaba virando um amigo do dono de lá. E o dono de lá era o Klein. Enquanto o Subaru e o Klein conversavam, logo atrás deles aparece o Alibel. Ele diz que veio ver o futuro do menino Su. O Alibel entra na conversa e troca uma ideia com o Klein. E como o Alibel era muito influente, ele acaba fazendo com que o Klein indique o Subaru para um trabalho novo. O Subaru pega as opções que o Klein deu e analisa. Ele fica interessado num tal de Berço de Zareste, que é um lugar onde ficava um grande espírito. Mas como outra pessoa já tinha pegado, o Subaru não podia mais pegar. O problema é que o Klein esqueceu de tirar a quest depois que alguém pegou. O Klein fica meio sem jeito e ele acaba oferecendo um trabalho de empregado numa mansão. O Subaru até reclama, mas ele acaba aceitando porque ele não aguentava mais ver a Ren sofrendo daquele jeito, trabalhando sozinha na escola e tal, enquanto ele não tinha um emprego. O Klein fica feliz que o Subaru aceitou um emprego novo e diz que o seu novo patrão é o Sr. Riften, que é um negociante corajoso, mas é muito calmo. Logo depois disso, o Subaru volta pra casa e conta pra Ren sobre o novo trabalho. Ele diz que não é um trabalho de longo prazo, é de apenas um mês. A Ren diz que mesmo sendo curto já é um grande passo pro Subaru. O Subaru diz que vai trabalhar na mansão do Sr. Riften. A Ren diz conhecer o Riften, mas de apenas algumas crianças que estudam na escola dela. Ela pega a carta de apresentação do trabalho de Subaru e fica pensando, o que faz com que o Subaru pergunte pra ela o que tem de errado. A Ren diz que ouviu dizer que lá tem muitas mulheres e que ela sente ciúme se o Subaru for pra lá. O Subaru diz que é bobagem, que nada vai acontecer. O Subaru diz que é a única pessoa no mundo que ele ama é a Ren e nada vai mudar isso. A Ren dá um sorriso e pede pro Subaru ajudar ela a arrumar a mesa pra eles jantarem. Logo depois da janta, Subaru e a Ren vão pra cama. O Subaru diz que o trabalho dele começa depois de amanhã, mas a Ren diz que eles têm que ir com calma amanhã, e não hoje, se é que você me entende. Logo depois de 2 dias, o Subaru vai pra mansão do seu chefe, o Sr. Riften. Ele é bem recebido e é bem aceito pra trabalhar lá. E como os rumores eram verdadeiros, a mansão do Sr. Riften tinha muitas mulheres. Logo depois de alguns dias, o Subaru até reclama com seu chefe, dizendo que as empregadas ficavam assediando ele e que ficavam dando tapas na bunda dele. E como o Riften não tinha como contornar a situação, ele só disse que o Subaru tinha uma bela bunda. E ele até disse que ele não contrata homens porque os homens não conseguem ficar lá. Mas como a gente tá falando do Subaru, né, então é claro que ele vai conseguir. O cara suporta tudo. Mas de qualquer forma, o Subaru conseguiu um emprego e o Riften diz que ele tem grande fé no Subaru e espera grandes feitos dele. Capítulo 2. 3 meses. Depois de um tempo, o Subaru se torna um trabalhador muito bom na mansão e ganha o respeito de todos lá dentro. O Riften até elogia ele e fala que ele é um cara muito esforçado. No último dia de trabalho do Subaru, ele ia ter uma festa e um banquete com vários convidados. O Subaru até ajuda o Riften costurando umas flores nas roupas dos funcionários para diferenciar dos que eram convidados. A Ren também chega para essa festa usando um lindo kimono azul, o que fez várias pessoas admirarem ela. Até o Alibel aparece lá para trocar uma ideia com o Subaru e fala sobre a vida e tal. O Riften também aparece em cumprimento ao Alibel, chamando ele de Playboy Eterno. E esse título de Playboy se espalhou porque o Riften também é amigo do Klein lá da agência de empregos, então eles meio que se conversam entre si, e esse título acabou pegando no Riften também. O Riften também acabou conhecendo esse título. E como o Subaru e a Ren queriam aproveitar a festa sozinhos, o Riften e o Alibel saem, então e deixam eles sozinhos. Rezero seus diálogos interessantes. Depois de um tempo andando juntos, o Subaru fica assustado com uma coisa que ele viu. A Ren até estranha, mas logo vê depois uma sombra olhando pra eles. Uma pessoa imóvel encarando os dois. Eles olham e percebem que é uma mulher magra, usando vestido escuro, se camuflando na escuridão. O Subaru ficou paralisado devido à pressão daquela mulher, e a Ren já sentia a sua hostilidade. A mulher olha pra Ren e fala: "Morra", enquanto jogava magias de vento fatais nos dois. E como a Ren usava um kimono e carregava o Subaru todo travado, ela não tinha como lutar direito com ela. Depois de desviar muito dos ataques, a Ren estava muito cansada. Ela queria pelo menos salvar o Subaru daquilo. E quando aquela mulher desconhecida faz mais um ataque, a Ren entra na frente do Subaru. E antes que o ataque chegasse na Ren, uma sombra surge do nada e acaba bloqueando a magia com uma kunai. No meio das sombras, a Alibel apareceu ali para salvar os dois. O Subaru e a Ren estranham, mas o Alibel sabia o que fazer. Ele tinha que acabar com aquela mulher. E bom, nesse if em específico, o Subaru não conhecia o poder real do Alibel, então ele não tinha como saber se o Alibel ia conseguir lutar com ela ou não. Então, por isso que ele fala que não queria deixar o Alibel sozinho lá.
A Ren não queria contar, mas ela conta pro Subaru que o Olibel é um dos seres mais fortes de Kararagi. O que fez com que o Subaru ficasse com um pouco de ciúmes e um pouco de tristeza, porque o Olibel nunca contou pra ele isso. A mulher continua tentando focar a Ren, mas o Olibel tá bloqueando tudo. E quando finalmente ela foca o Olibel fica até feliz e fala que vai retribuir com um favor. Na frente dos três, o Olibel faz 4 clones dele mesmo. E ainda diz: a minha força não foi dividida, ela quadriplicou. E ainda ele tem a cara de pau de perguntar pra ela de qual clone ela gostaria de apanhar. E a única palavra que ela falava era morra, 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 enquanto subia no telhado e tacava mais ventos cortantes nos três. E como o Olibel já queria finalizar ela, ele e os 3 clones dele jogam kunais em cima dela. Ela consegue defletir 3 kunais, mas uma acaba atingindo ela, então ela meio que fica ferida naquela ocasião. O Olibel até tenta ir atrás dela, mas ela consegue fugir nas sombras de algum jeito, então até com o faro apurado dele, ele não conseguiu sentir o cheiro dela. Então ela acabou fugindo. E no meio da luta, a Ren acaba desmaiando, então o Subaru e o Olibel ficam muito preocupados com ela. O Olibel até propõe levar ela pra casa e o Subaru fala que não, ele que ia levar ela pra casa. E o Olibel já entende o recado, ele vai atrás de um médico. Correndo com a Ren nos braços, o Subaru fica se culpando, ele fica falando que a culpa é dele e que ele devia ter feito alguma coisa e que a Ren pode morrer e a culpa pode ser totalmente dele e não daquela mulher. Ele estava muito desesperado nessa ocasião. Na mente dele podia ser toxina, podia ser doença, podia ser maldição, podia ser magia. Ele não sabia o que pensar primeiro. Ele chega em casa e coloca a Ren na cama e tenta chamar ela pelo nome, mas ela não responde, ela tá desmaiada. Ele até pega um pano úmido e põe na testa dela pra evitar febre ou algo do tipo. Depois de mais ou menos uns 10 minutos, ele escuta a porta abrir, então ele imagina que seja o Olibel. Quando ele vira pra olhar, é aquela mulher de novo. Só que dessa vez ela tava usando um kimono totalmente branco e limpo, e não aquele escuro e sujo da outra vez. E lógico, né, como o Subaru é todo impulsivo, ele voa pra cima da mulher no desespero de proteger a Ren. E ela reclama que ela não gosta de ser encarada, que não gosta de ser tocada, e o Subaru não entende isso, ele continua tentando atacar ela, tentando derrubar ela com golpes de luta. Só que todas as vezes que ele tentava atacar ela, ele era derrubado. Ele levantava e era derrubado, levantava e era derrubado. Até que ele ficou todo ensanguentado e não conseguia mais levantar. Aquela mulher chega perto da Ren, analisa o corpo dela e fala que o tempo dela acabou e ela vai embora. O Olibel chega na casa do Subaru e fica todo desesperado porque ele vê o Subaru todo estourado na calçada e vê a Ren desmaiada ainda. Ele imagina que o Subaru foi atacado de novo. Depois de alguns minutos o Subaru acorda de novo e ele já tá bem. E o Olibel conversa com ele e fica em choque porque ele achou que ela ia atacar de novo em alguns dias e não 10 minutos depois. Depois deles conversarem um pouco, o médico chega e ele começa a analisar a Ren. E nesse momento é engraçado porque o Olibel tava muito nervoso de ter deixado eles dois irem sozinhos pra casa e ele acende um cigarro pra fumar do lado deles, né? E a reação do médico é melhor. Ele fala: apaga isso, idiota. O cara tem muita coragem, velho. Depois de alguns minutos analisando o corpo da Ren, o médico fala que ela só tava cansada, tava muito exausta da luta e nada além disso. Ela tava totalmente saudável. Mas na realidade, tinha acontecido algo sim. O médico vira pro Subaru e diz: parabéns. E como sempre o Subaru é lerdo pra entender, o médico até zoou o Subaru falando que ele é mais burro que o Olibel. Eu realmente não entendi essa cena. O médico ele fica xingando o Subaru Olibel de idiotas muitas vezes, velho. Acho que o cara tava sendo mal pago naquele dia, sei lá. E como o médico tava sem paciência, ele chega pro Subaru e fala: a sua esposa está grávida. Bom, e como sempre o Olibel é mais rápido pra entender, ele fala pro Subaru que quer conversar com ele no dia seguinte. Então por hora era pro Subaru cuidar da Ren. Então ele sai com o médico, né? Eles saem da casa e deixam os dois sozinhos. No dia seguinte, a Ren acorda e pergunta pro Subaru por que ele tá segurando a mão dela com tanta força. Ela achou que tinha acontecido alguma coisa com ele tinha se machucado ou algo assim. Ele olha pra ela e diz que ela tá grávida. A Ren fica sem jeito na hora, mas ela pergunta pro Subaru se ele gosta da ideia de ter um filho. E mesmo o Subaru ainda tá absorvendo aquela situação toda, ele diz que vai amar muito essa criança, assim como ama a Ren. A Ren fica muito feliz com a resposta e eles se beijam. E bom pessoal, esse foi o prólogo, o capítulo 1 e o capítulo 2 do Ren-If. Tem muitos outros capítulos ainda pra mim contar pra vocês, então vai demorar um pouquinho porque esse tipo de vídeo demora pra ser produzido, tá? Eu tô mais ou menos uns 4 dias lendo e relendo o roteiro pra ficar mais mastigado possível pra vocês, mas vai sair tudo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu tentei falar mais sobre os detalhes, mas como tem muito diálogo, fica meio difícil de eu falar tudo. Então eu espero que esse vídeo tenha pelo menos ficado mais claro que o outro. E se puderem, deixem o like aí, se inscrevam no canal e ativem as notificações que ajuda muito, ok? E lembrem-se, mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero.